Você pode até preferir um ou outro, querer que o Flamengo ganhe os dois, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, mas fato é que com os retornos do Danilo e o De La Cruz, principalmente, eu não vou nem colocar nessa conta o Michael, né? Flamengo tem uma oportunidade de colocar esses caras finalmente para jogar, né? E aí, nem que entre um pouco ali na partida contra o Inter neste domingo, eles já podem iniciar, de repente, o jogo contra o Internacional, o próprio Internacional, na quarta-feira que vem, pela Libertadores da América. E aí tem uma questão importante, né? Léo Pereira e Léo Ortiz, um invertido, né? Léo Ortiz e Léo Pereira são os titulares da zaga do Flamengo, é evidente que sim. Mas eles vêm de uma sequência muito grande de jogos, né? E o melhor jogo do Flamengo nesta temporada, aliás, em muito tempo, teve o Danilo como zagueiro titular. Foi contra o Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, até por uma questão de... Não seria poupar, tá? Eu acho que, nesse momento, num jogo contra o Internacional em mata-mata de Libertadores da América, a palavra poupar não deve constar do vocabulário, né? Mas se o Felipe Luiz assim julgar, que ele seja titular na partida contra o Internacional, sim, no meio de semana, se assim o Felipe Luiz julgar, né? Com o De La Cruz e Jorginho, de repente, entrando nessas funções. E por que eu acho que é uma boa oportunidade neste domingo? Porque o Internacional deve ir com um time misto apenas, né? O ano do Internacional acaba na quarta-feira se a equipe gaúcha for eliminada pelo Flamengo na Copa Libertadores da América. E o Flamengo tem muita coisa ainda pela frente no Campeonato Brasileiro. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site da BandBet apontando sua câmera para o QR Code que está na tela e aí você será direcionado. E aí você tem as melhores oportunidades do mercado já para essa grande partida entre Flamengo e Internacional no Beira-Rio neste domingo. Tá? É um jogo que vale muito, principalmente para o Flamengo, por conta da liderança do Campeonato Brasileiro. E na BandBet você tem as famosas combinadas com boost para este jogo, né? E aí você vai ter oportunidades de mercado imperdíveis, exclusivas, né? E a BandBet mostra isso para você na tela. Beleza? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto deste vídeo por aqui, então Felipe Luiz, claro, ele pode, como se diz, né, negociar o elenco nessa partida contra o Internacional, né? Eu não vejo problema nenhum que ele faça isso, aliás, né? Não é poupar, veja, liderança se defende, tá? Foi tudo que faltou ao Flamengo na temporada passada, naquele jogo contra o São Paulo, né? Isso aí foi um erro estratégico do Flamengo, inclusive enquanto instituição. E foi quando era líder do Campeonato Brasileiro, a partida contra o São Paulo no Morumbi, acabou perdendo por 1-0 com o gol do Caleri, né? E aí começou a debacle no Campeonato Brasileiro, tudo em nome da Copa do Brasil, né? Afinal de contas, tinha um jogo contra o Palmeiras no meio de semana pela competição, era um jogo de volta, no caso, no Allianz Parque. Então, dessa vez aqui, há jogadores que não estiveram em campo na partida contra o Inter, no jogo de ida. Arrascaeta, principalmente, é um cara que pode jogar as duas. De La Cruz pode entrar um pouquinho e tal. E por que eu tenho insistido muito na tecla do De La Cruz, né? Porque eu já falei algumas vezes aqui, e você concorda comigo, dessa importância, ressaltei a importância desses dois volantes do time do Flamengo, né? De La Cruz e Jorginho, se for o caso, não vai ser o Pulgar definitivamente na partida contra o Inter no meio de semana. E esses caras necessariamente têm de estar muito bem para que a engrenagem funcione do time do Flamengo. Eu venho falando isso faz tempo, porque para o Felipe Luiz é inegociável a presença desses caras. E é inegociável a presença desses caras jogando bem, né? Então, para que o esquema dele funcione, uma saída de bola muito forte, né? Então, você tem dois caras ali da qualidade de um Jorginho, que é craque, e o De La Cruz, que não fossem as lesões, provavelmente teria mais carinho, até eu acho, do torcedor, né? É um jogador que vive machucado, não dá para contar com ele, então exatamente por isso ele acaba sendo muito questionado. Não ele necessariamente, né? Mas a contratação de 16 milhões de dólares
acaba sendo muito questionado. E o De La Cruz é um jogador que, para o Felipe Luiz, é volante. Ele não é um meio-campista mais avançado, como ele jogou no River Plate, inclusive, né? No River, ele atuava mais pelo lado esquerdo ofensivamente. O Tite, no início, até tenta colocá-lo jogando no meio de campo pelo lado direito, e não deu certo tampouco, né? Então eu acho que o De La Cruz, até na visão do esquema do técnico Felipe Luiz no 4-2-3-1, atua melhor como um volante, né? Me parece claro isso. E você tem uma queda, a gente vê uma queda de desempenho muito evidente quando jogam o Jorginho e o Alan, por exemplo. Ninguém aqui está falando que o Alan deva ser um jogador do nível do Jorginho, porque ele não é, tampouco o Everton Araújo e tal. Mas quando você tem um De La Cruz, esse abismo é menor de desempenho, tá? E aí muita gente se questiona sobre o Saul, né? Por que não colocar o Saul nessa posição? O Saul não vai ser titular do Flamengo como volante. Definitivamente isso não vai acontecer. Na cabeça do Felipe Luiz, isso pode ser questionável ou não, e eu acho que todo mundo tem o direito de questioná-lo. O Felipe Luiz vê o Saul jogando como um meia pelo lado direito, como atuava o Gerson. Tá? Então, assim, é muito difícil que ele jogue como volante. Tudo bem, ele tem uma qualidade de passe muito boa, mas o melhor momento do Saul como volante foi lá atrás. Eu não sei se nenhum jogador que se tiver à vontade, sabe? Jogando nessa posição. Então aqui a gente fica pensando, pô, bota o Saul, tal, não sei o que, o torcedor às vezes, né? Bota o Saul para jogar nessa posição e o camarada às vezes não vai ter essa condição. O próprio jogador, né? Não que seja um jogador velho, não é nada disso, né? Mas às vezes o jogador ele pula etapas, né? E passa a jogar um pouco mais avançado. E aí para retomar a condição de volante é diferente. É diferente, vejam, tem tantos casos no futebol brasileiro aí, como o Diego Souza, né, que começa jogando como volante, até jogou assim no Flamengo. Jogou não, né? Passou pelo Flamengo assim, e depois foi se tornar um centroavante. O próprio Júlio Batista, né, revelado pelo São Paulo, ele começa a carreira como volante, e depois vira um meio ofensivo, quase um centroavante, né? Jogando no Sevilha, depois foi assim para jogar no Real Madrid. Então o jogador muitas vezes ele passa de fase, né? Ele não quer retornar, não sei se isso é o que está acontecendo, mas é uma opinião e acho que ela é bem fundamentada. Às vezes o camarada não quer nem voltar a atuar naquela posição em que ele já jogou outrora, né? Então, assim, o Felipe Luiz, ele pode ter seus problemas? Pode. O Flamengo perde desempenho nos segundos tempos, perde. Mas, cara, ele quer ganhar.